E aí, eu não sei você, mas quando se trata de Deus, quando se trata da Bíblia, quando se trata de questões teológicas, para mim vinham várias questões na minha cabeça. Uma das questões, ou melhor, três das quais eu gostaria de falar nesse vídeo, nessa live, são os seguintes: coisas que martelavam na minha cabeça. Por exemplo, como que Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, se eu nem tinha nascido ainda? Se ele morreu pelos meus pecados, como isso aconteceu se eu não tinha pecado ainda? Uma outra questão que vinha era, por que ele teve que morrer? Se ele é o Filho de Deus, se ele é imortal, como é que ele morre? Né? E por que morreu? Por que teve que derramar sangue? Qual é a necessidade disso? E uma terceira pergunta é, se Deus é todo poderoso, se Deus é tão bom, eu perguntava quando eu não tinha nenhum contato com a Bíblia, quando eu não tinha nenhum contato com Deus. Se Deus é tão bom, se Deus é todo poderoso, por que ele simplesmente não salva todo mundo? Bom, é sobre essas perguntas e as respostas dessas perguntas que eu gostaria de falar nessa live, nesse vídeo. E olha, eu não garanto pra você que eu vou te convencer com as respostas, até porque esse é um trabalhar de Deus na vida de cada um, não é? Depende de você. Talvez você precise de respostas mais profundas para crer, talvez não, talvez isso seja suficiente. Independente dessa realidade, o que eu quero afirmar aqui é que quando eu fazia essas perguntas, eu fazia elas pautado na minha própria verdade, na minha visão humana a respeito de Deus, na minha visão humana a respeito do plano de salvação. E eu consultava a minha própria opinião para definir o que era verdade e o que era mentira, o que fazia sentido e o que não fazia. Talvez a partir desse ponto me vinham essas questões. Mas quando eu tive um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus, quando eu comecei a ter contato com essa belezinha aqui, na presença do autor, né, com o Espírito Santo, que é o autor desse livro, acompanhando, tirando as dúvidas, naturalmente as respostas foram vindo. Pois bem, gostaria de falar sobre elas. Para basear, esse era o versículo que batia na minha cabeça, era um versículo que sempre se cita em evangelizações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Talvez, se você não for cristão, provavelmente você já ouviu a respeito desse versículo. Como que pode? E aí vinha a primeira questão. Como é que Jesus morreu por mim há quase 2000 anos atrás se eu não tinha pecado ainda? Quando eu tive contato com a Bíblia, eu tive contato com a resposta lá em Romanos capítulo 5. Lá, a Bíblia revela esse mistério. A realidade é que a humanidade toda, ela não é simplesmente pecadora porque cada um foi pecando individualmente. O buraco é mais embaixo. A questão é que nós todos somos pecadores porque Adão pecou. O pecado de Adão, um homem, causou um estrago gigantesco, porque todos nós somos descendentes de Adão. E a maldição do pecado nos acompanhou. No nosso DNA tá a natureza corrompida. A gente já nasce com essa natureza corrompida. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Mas lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que por um homem veio a condenação, por um homem veio a morte. Mas pela obediência de um homem veio a salvação. Qual é a questão aqui? Adão é o cabeça de raça. Ele é o cabeça da raça humana, porque ele foi o primeiro homem, junto com Eva, a primeira mulher. E a partir dessa primeira família formou-se todos os homens e todas as mulheres. Então toda essa maldição acompanhou todos os seus filhos. Por quê? Porque ele é o cabeça de raça. Porém, quando nós cremos em Jesus, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outras palavras, quando nós estamos em Cristo e cremos nele, uma nova natureza é gerada em nós. As coisas velhas já passaram, o velho Adão já passou e tudo se faz novo.
quando eu estou em Jesus, quando eu creio nele, uma nova natureza é gerada, e essa natureza é gerada através da morte de Cristo na cruz. Como assim? Quando Cristo veio em carne, quando Deus se fez carne em Jesus, ele foi perfeito diante da lei. E diante da lei, tendo por certo que é a lei quem determina que o salário do pecado é a morte, tendo ele sido perfeito diante da lei, ele teve moral para dar-se a si mesmo a favor de muitos, a favor do pagamento dos pecados das pessoas. Então, por que Jesus morreu lá atrás? Jesus morreu lá atrás, há quase 2000 anos atrás, mas para gerar um novo caminho. O véu foi rasgado. Havia um véu que separava a presença de Deus, a arca da aliança, dos sacerdotes. Com a morte de Jesus, esse véu foi rasgado e então temos acesso livre a Deus. Temos acesso à salvação por meio da fé naquele que rasgou o véu, por meio da sua morte. Portanto, por causa disso, ele morreu lá atrás e por causa disso, você não é pecador simplesmente por causa dos seus pecados. Sim, você peca e você é pecador por isso. Eu também sou. Eu era totalmente pecador, sem esperança e sem Deus, sem chance. Porém, quando eu fui para Cristo, quando uma nova natureza foi gerada em mim, por meio da morte dele, há quase 2000 anos atrás, uma nova natureza foi gerada. E então a morte dele vem para acabar com o problema do pecado de Adão. Por isso, em Romanos 5, a Bíblia diz que por um homem veio a condenação, veio a morte, mas por causa da obediência de um homem, então a gente encontra a vida eterna. Aí vem uma questão que eu gostaria de desmistificar. Você não é salvo por causa porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você dá esmola para os mendigos. Você não é salvo porque você não adultera, porque você não cobiça, digamos assim. Você é salvo pela fé em Jesus. Lá em Romanos, capítulo 3, se não me engano, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 8, a Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, se a gente depender da nossa justiça para a gente ser salvo, a gente não vai ser salvo. Mas é pela obediência de um homem. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos confiados na bondade dele. E a partir da bondade dele, nós somos salvos. A segunda pergunta é, por que teve que haver morte? Por que ele simplesmente ficou vivo e salvou todo mundo? Por que precisou morrer? Bom, como foi dito aqui já, a Bíblia diz que pela verdade de Deus, pela verdade revelada de Deus, das Escrituras, o salário do pecado é a morte. E Romanos 6,23 diz isso. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado se o salário do pecado é a morte e alguém pecou, o pagamento é pela morte. Lá no Antigo Testamento, e para você entender melhor a resposta, no Antigo Testamento havia uma prática perante a lei de Deus que era o quê? Se eu, Bruno, pequei, pegava um cordeiro, enfim, e ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter mancha, o pelo tinha que estar bom, ele tinha que ser novinho, e aí eu levava ele até o sacerdote. Aí eu chegava para o sacerdote e falava, que era o pastor da época, chegava, pastor, é o seguinte, eu preciso pagar aí pelos meus pecados, porque eu errei, eu cobicei a mulher do próximo ali, olha, eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu colocava a mão sobre o cordeiro, sobre o carneiro, que seja. Antes disso, ele analisava se estava tudo perfeito ali, e tendo em vista que estava tudo perfeitinho, eu colocava a mão em cima desse carneiro, desse cordeiro, e o sacerdote degolava esse cordeiro, cortava o pescoço e imolava ele. E então, os meus pecados eram transferidos, digamos assim, eram cobertos pelo sangue daquele animal. Era uma forma de Deus dar uma saída para o homem diante de seus pecados. Diante dessa prática, no Novo Testamento nós vemos em João capítulo 1, versículo 29, João Batista chamando Jesus de Cordeiro de Deus.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João fala isso para Jesus? Porque Jesus seria o Cordeiro do qual o mundo colocaria a mão em sua cabeça, confessaria os seus pecados e ele seria degolado no lugar dessas pessoas. Mas não dessa vez não seria apenas uma cobertura pelos pecados, seria uma propiciação, pagamento completo, perfeito, supremo. Então, a partir da morte dele, haveria então um novo caminho, uma nova aliança pelo sangue de Cristo. A velha aliança era por sangue de touros, de bois, pelo sangue de carneiros, de cordeiros, mas a nova aliança é através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não é mais necessário matar cordeiros, matar carneiros, agora tudo se resume no sacrifício perfeito de Cristo e crendo no sacrifício dele, nós somos salvos. Por que teve que ter morte? Porque a lei de Deus previa a morte como pagamento pelo pecado. Por isso Jesus morreu lá atrás por nós e por isso teve que ter morte. Mas aí, diante de todas essas questões, quando eu não conhecia a Deus, me vinha uma terceira questão. Por que, então, que Deus não salva todo mundo? A própria Bíblia diz que Deus é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, se Ele é amor, se Ele é justo, por que Ele não trata todo mundo da mesma forma? Por que Ele não estala os dedos e todo mundo é salvo e todo mundo vai para o paraíso? Porque não é bem assim que funciona. Pensa só uma coisa. Deus não programou Adão e Eva para pecarem. Ele não falou para eles irem lá e comerem do fruto. Quem tomou essa decisão foi Adão e foi Eva. Independente da interferência da serpente, eles tiveram que tomar uma decisão para pecar. A questão é que desde o início, se você olhar lá para o Éden e olha que lá era tudo perfeito, desde lá do Éden o homem tinha um poder de decisão. Por quê? Pensa só, pensa comigo. Se eu sou um programador de robôs e eu programo um robô para me amar, isso não é amor. Sabe por quê? Porque o robô não tem a escolha de me amar ou não. Ele só tem a programação de me amar. Logo, se ele me ama, isso não é amor. Compreende o paradoxo? Se não existe escolha, não é amor. Se não existe liberdade, não é amor. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu a liberdade de amá-lo ou não, de obedecê-lo ou não, de crer em Jesus ou não. É lógico que existe a questão do convencimento por meio do Espírito, da graça irresistível, calvinismo, arminianismo. Eu não quero entrar nesse aspecto aqui. A questão é que se eu não tivesse a possibilidade de amar a Deus ou não, isso não seria amor. Não faz sentido você dizer que Deus é amor e Ele não tem a opção. Ele tem que amar, porque Ele é amor. Não é bem assim. Ele pode não amar e Ele vai continuar sendo amor, sabe por quê? Porque Ele é justo. E essa é a questão. Ele tem uma lei, Ele tem uma verdade, e a verdade é a palavra, e quando nós não seguimos essa verdade, existe uma punição. Você concorda? Então, todos nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que Romanos 3:23 diz. Todos pecaram. Logo, o castigo seria justo, mas Ele preferiu a justiça dele fazer a justificação dos nossos pecados por meio de Jesus, onde Ele derrama a ira dele sobre Jesus e em Jesus existe um caminho para que nós sejamos salvos. Percebe por que Deus simplesmente não salva todo mundo? Porque você tem a opção, você se relaciona, você não é um robô. Ele não te fez um robô. Por isso, diante dessa questão, você tem a possibilidade de você crer nele. Você crê em Jesus? Talvez você não creia agora, talvez você creia. Glória a Deus se você crê, e glória a Deus se você pensa na possibilidade de crer. Eu fico feliz só de você pensar na possibilidade e só de você ter chegado até esse momento desse vídeo, dessa live. Eu quero te dizer que, assim como eu parei de fazer isso, eu quero convidar você a parar de fazer isso também. Que você pare de analisar Deus pela sua ótica humana. Pensa só, desde o início, o problema da humanidade é que o homem quer definir o que é bom e o que é mal para ele. É isso que aquele frutinho lá do Éden causou em nós. Gerou em nós a possibilidade de decidir o que é certo e o que é errado. A partir daí o homem perdeu a semelhança com Deus. Eu sou o Bruno e eu defino o que é bom para mim e o que não é.
Só que isso é um problema, porque às vezes o que é bom para mim é ruim para o outro. Por isso eu nego-me a mim mesmo quando eu sigo Jesus e entrego isso nas mãos dele. Agora o que é certo e o que é errado para ele é o que é certo e o que é errado para mim. Porque ele é Deus da minha vida e não eu mesmo, não meu próprio ventre. Eu quero te convidar a você parar de olhar para Deus e olhar para todas essas questões teológicas pelos seus próprios olhos. Às vezes a gente define se Deus é justo ou não pela nossa ótica. Às vezes a gente define se determinada coisa é certa ou errada pela nossa ótica e a gente deixa de lado a verdade que Deus revelou nessa palavra. Mas eu quero te dizer que você tem a possibilidade de ter contato com esse livro que vai te trazer respostas, as respostas suficientes, as respostas necessárias. Se eu te disser que esse livro tem todas as respostas, eu vou estar mentindo para você, porque ele não tem. Todas as respostas não. Mas ele tem as respostas suficientes para que você venha a ter contato, para que você venha a conhecer os atributos do Deus que determinou um caminho para que nós sejamos salvos. Eu quero que você pense nessa possibilidade, porque para mim hoje, João 3,16 faz todo sentido. Antes não fazia, agora faz todo sentido, porque o próprio autor trouxe iluminação sobre esse texto na minha vida, e essa iluminação vem por meio da fé em Jesus. Se você está vendo a gravação desse vídeo, eu quero te dizer que se você considera que esse vídeo contém a verdade de Deus, saiba que lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos pelo conhecimento da verdade. Então, se você considera que esse vídeo contém a verdade de Deus, contém a verdade revelada de Deus, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você está assistindo no Face, que você possa compartilhar abertamente ao seu Face. Se você está vendo no YouTube, escolha pelo menos 3 pessoas e envie esse vídeo. Essa é uma forma de evangelizar as pessoas e fazer com que elas venham a ter contato com a verdade. Que elas pelo menos, que você que está assistindo, pelo menos tenha essa sede. Porque se esse livro tiver certo, e eu tenho a plena certeza que ele está, estou citando isso porque talvez você não ache que essa é uma realidade. Se esse livro tiver certo, a sua vida eterna depende do que está escrito nele. Então que você possa crer nisso. E a Cristine está perguntando como ela pode compartilhar esse vídeo. Eu vou disponibilizá-lo no Face e no YouTube. Então, por meio dessas plataformas, você vai poder compartilhar. Todos vocês que estão ao vivo aqui na live. Tá bom? Eu vou fechar essa live para salvar esse vídeo, para postar ele. E depois nós voltamos para falar a respeito dessa maravilhosa palavra, que é a palavra de Deus, na sequência, tá bom? Se você está vendo isso aqui em alguma plataforma, siga o Face da Palavra que Alimenta, se inscreva no canal, ativa o sininho lá, e eu creio que Deus vai continuar aí de alguma forma trazendo a verdade de Deus para a sua vida por meio desse canal, pela graça dele. Amém? Deus abençoe, até a próxima.